Beleza, pessoal? Boa tarde. Nosso segundo momento do programa Tarde já está aqui do meu lado o ilustríssimo engenheiro doutor Luiz Fernandes Lima Lima Neto. Neto. Se bem ele apresenta um pouquinho da trajetória do doutor Luiz. O Dr. Luiz Fernandes Lima Neto nasceu em 2 de 6 de 1995. É de Teresina, casado, engenheiro civil, proprietário da construtora LN Engenharia LTDA, fundada em 2019. Formado em Engenharia Civil pelo Centro Universitário Uninova FAP, MBA em Projeto e Dimensionamento de Estruturas em Concreto, Fundações e Contenções pelo IPOG, em 2019. Desde 2015, trabalhando sobretudo com obras residenciais. Obrigado por participar do programa Tarde, como já foi apresentado. Inicie contextualizando um pouquinho dessa trajetória. O que motivou você a seguir carreira como engenheiro civil? Obrigado, Braga. É um prazer estar aqui no seu programa e apresentar um pouco da nossa experiência, que já tem, é breve, mas já tem algumas boas histórias, né? Eu, eu me formei em engenharia civil no ano de 2017, mas nunca foi a princípio não era o que eu queria, né? Na época de colégio, não era aquilo que eu almejava. Eu gostava da área das exatas, mas a engenharia ainda não era o que me brilhava os olhos. Mas a convite de uns amigos também que passou no vestibular, e aí eu decidi entrar também, né? E acabei me apaixonando. É uma área que eu descobri que não é só construir ou calcular, tem muitas vertentes. Você trabalha como administrador, você entende de gerência, de projetos elétricos, mecânicas, não só exclusivamente meio ambiente, uma vertente muito, muito importante da engenharia civil, e eu descobri esse mundo fascinante da engenharia. E em 2017 eu me formo, né? E em 2019 eu abro a LN Engenharia. E de lá para cá a gente costuma trabalhar com projetos de estruturas, sobretudo de estruturas de concreto armado, mas a construção de residências, reformas, né, de alto, médio padrão, e casas populares a gente faz e vende, né? É um nosso ramo bem forte. O mercado está bem aquecido, todo mundo que casa quer casa e outros querem para investir, né? Isso. Quem casa quer casa. Todo mundo tem, o brasileiro tem o sonho da casa própria. Esse sonho não se perde. Tem muita demanda, né? Nós temos ainda um déficit habitacional muito, muito grande. Mas, em virtude sobretudo dos momentos atuais, né? A dificultar, encontrando uma certa dificuldade no financiamento, principalmente para as pessoas com uma baixa renda, né? Os programas de financiamento está cada vez limitando por conta do alto índice de endividamento. Então está tendo ainda essa dificuldade. Porém, a procura ainda assim é muito, muito alta. Dentro dessa experiência, qual foi o projeto mais desafiador que já concluiu, que você pensou que não daria certo e entregou antes do prazo? Sempre tem, né? Cada projeto tem a sua particularidade, tem aquilo que desperta o interesse. Mas o difícil, né, é fazer com que caminhe junto a expectativa do cliente, né, com a qualidade e o orçamento que ele tem. Então, cabe nós, responsáveis técnicos, fazer esse gerenciamento. Então, toda obra tem a sua particularidade. Teve diversos casos que a gente tinha que entregar, sobretudo, em lojas, pontos comerciais, né? Tinha que entregar porque tinha prazo. O cliente morador que tem um aluguel para entregar, e faltava um mês e tivemos que trabalhar de noite, final de semana, sempre acontece, né? Mas o que vale a pena da obra é a satisfação do cliente, né? Eu lembro muito de um caso que nós entregamos uma obra e aquilo ali me marcou tanto, porque a casa, né? A moradia, o sonho da casa própria é muito importante para nós brasileiros. E eu lembro que um cliente levou mais de 30 pessoas da família dele só para receber aquela casa. Então não era um projeto arrojado, não tinha dificuldades, não tinha nada assim, de outro mundo. Mas ver o brilho no olho daquelas pessoas, pode ter certeza que aquele projeto ali
me ganha muito. Ganha Então, muito. você trabalha muito com o sonho das pessoas, né? Sonho das pessoas. A linha de engenharia trabalha muito com a residência. A residência não é só um investimento por ser um investimento. Obviamente que a gente tem clientes investidores que botam, investem seu dinheiro esperando um retorno, mas a maioria são aquelas pessoas que têm o sonho de ter uma casa própria, né? Tipo assim, tudo muda, tudo se atualiza. Como é que você se mantém atualizado nesse mercado? A construção civil também tem muitas mudanças, materiais diferenciados, um pouco mais balanceados. Como é que está esse mercado É, hoje? quando vem com a tecnologia, com as redes sociais, ele acaba lhe impondo você estar sempre atualizado, está em constante desenvolvimento e analisando as inovações dos materiais, né, as novas metodologias de mercado. Eu priorizo muito as metodologias de construção, né? O que é que está fazendo o pessoal, empresas do Rio Grande do Sul, a construir e fazer mais casas mais rápido? Qual é a metodologia para eles aplicarem, se os materiais ainda são teoricamente os mesmos? Isso eu gosto bastante. Porém, nós temos cada vez materiais mais facilitam a nossa vida, com um custo mais barato, aqueles que conseguem acelerar uma obra, aqueles que desempenham funções que antigamente não desempenhavam. Então, a tecnologia a gente sempre tem que estar atento, né? Fazendo cursos, aprimorando, comprando mais softwares que nos atualizem. Então, eu vejo muito essa questão, principalmente aquilo que faz melhorar a logística, o gerenciamento em uma obra. E quando o cliente, proprietário, quer um projeto que o local não é apropriado para receber, como é que você leva essa. Tudo acontece. Eu quero um projeto local tal que não é Entende? apropriado na via Conselho, na beira-mar, tipo assim, não é possível. Como é que vocês levam essa notícia para ele? Pronto. Primeiro, o que acontece muito, que eu percebo muito, são clientes que não sonham, mas ele tem que entender o que pode ser real e o que não é, né? Não adianta iludir cliente só para ganhar o cliente e não dizer porque lá ele pode se frustrar, ele pode gastar mais do que o que ele esperava, pode passar do prazo ou até mesmo não construir. Ó, nesse local, eu peguei recentemente um cliente que queria fazer e ele tinha um terreno muito íngreme, né? Para isso, a gente trabalha com a perspectiva de contenções. E quando apresentamos o projeto, ele se assustou, né? Mas tudo isso foi conversado, foi abordado, mas ele decidiu fazer. Ele esperou um pouquinho, estava previsto para o mês, se eu não me engano, desse ano, mês de março. Começamos em junho, justamente para ele se programar com aquele curso que ele não sabia. E tudo bem não saber, porque ele não é desse ramo. Mas cabe nós, responsáveis técnicos, profissionais do ramo, sempre atentar os clientes aos perigos. Obra trabalha com muitas coisas, né? E acontece imprevisto, é normal. Ainda mais quando você não é desse ramo. Então, o que a gente puder fazer para estar sempre mostrando ao cliente o que é que vai acontecer, nós temos que fazer, porque é muito ruim, é muito frustrante dizer para o cliente que ele não consegue, que não vai dar certo, o que ele mesmo não vai conseguir. Então, atentar bem ele previamente é muito importante. E isso impacta muito, né? Assim, né? Levar essa notícia vai impactar muito a pessoa. Impacta, Tem essa impacta. Já questão. vi clientes desistir, vários acontecem, porque acham que vão gastar tanto e não é bem assim. Ele às vezes ouve falar que uma pessoa fez, já que o projeto dele foi assim, gastou X, o meu também mas muda pouca coisa, né? O cliente entende assim. Mas assim, aí quando a gente mostra, olha, mas o seu projeto é muito parecido, mas o seu terreno é diferente do dele, requer tipos de fundações diferentes que vão encarecer o seu projeto. E aí ele não entende, não é do ramo dele. E aquilo ali aumentou 10% a mais que ele pensava que ia gastar. Então, cabe nós, responsáveis, né, profissionais, vamos sempre orientar. Como eu disse, é muito frustrante até para a gente ver um cliente não conseguir realizar aquele sonho. Por isso que, previamente, sempre, sempre, sempre está alertando aos clientes. Você está falando que cada caso é o caso, fala de sonhos, tipo assim, quando a projeção que vocês dão para poder iniciar um grande empreendimento, porque, tipo assim, de certa forma, tem o planejamento, tem o conhecimento da área, como é que um local que a gente tem muita prioridade quando tem um subsolo, e a gente fica vendo só aquele cara, a escavação, porque tem 3 andares de baixo.
É uma coisa fora de série, uma logística para. É uma logística, né? Aqui em Teresina, subsolo, nós temos alguns prédios que às vezes tem 2 pavimentos abaixo. Subsolo é uma coisa muito interessante, né? Que demanda muita área. A engenharia como um todo nunca trabalha só com aquele que constrói. Sempre tem aquele que projeta, aquele que idealiza, aquele que paga, né? Então são muitos setores. Um subsolo desse nós vamos trabalhar com profissionais, aquele que constrói, o engenheiro arquitetônico que projetou inicialmente, mas também aquele geólogo, aqueles profissionais específicos para fazer subsolo, aquele que vai trabalhar com contenções. Geralmente, contenções e fundações é uma área muito específica, então a gente tem empresas somente daquilo ali, né? Então, quando trata-se de subsolo, tem que tratar pessoas profissionais, porque é algo bem sério. Tem uma questão muito, muito grande, que é a questão da água, né? O lençol freático. Nós temos aqui em Teresina prédios com subsolo e todo o tempo bombas tirando aquela água dali, porque próximo do rio, o nível do lençol freático muito alto e o subsolo, e aquele empreendimento requer subsolo. Então, ali é uma engenharia muito complexa. Isso tipo uma drenagem, né? Tem que fazer uma drenagem, é muito complexa e vou te dizer, isso é apaixonante. Para quem gosta, eu não gostava muito da obra porque via aquele ambiente muito complexo, muito barulho, muita pressão, sujeira, mas eu me apaixonei e eu não pretendo largar tão cedo, não. É muito interessante, é muito satisfatório você ver aquilo que idealizou, muitas pessoas envolvidas, muita ciência, muita engenharia, é Pronto, gratificante. a gente está falando um pouco de um grande empreendimento e trabalho de equipe, né? A importância de unir força para fazer esse planejamento, que são N equipes, pessoas de contexto diferente para dar conta de um grande Justamente. empreendimento, É né? um grande empreendimento, desde até uma pequena residência, a gente trata com vários setores, como eu disse. Às vezes não é só o pedreiro, um ajudante, né? Tem o eletricista, o bombeiro, o gesseiro, o pintor, o órgão fiscalizador, a prefeitura, o CREA, né? E o próprio cliente que está lá. E a gente tem que saber administrar. E com um grande empreendimento, aumenta a sua complexidade, né? A gente trabalha com a equipe de arquitetura, a equipe de obra, de engenharia de obra, a equipe de engenharia de projetos, com vários setores, né? Inclusive de sustentabilidade também, hoje está muito em alta, e a gente tem que saber gerenciar todas essas equipes. E o ideal é você estar sempre em conjunto com essa, né? Fazendo com que esses projetos se casem e traçando aquela estratégia, aquele cronograma para a gente não se perder. É muito importante essa interação. Quanto mais interação, maior a facilidade e o risco de acontecer problemas é menor. Segurança no trabalho. A gente vê muito, obra tal, XI foi embargada. Não foi preparado, o projeto não se adequou, aí vai lá o órgão oficializador, o Ministério, dá um parado na obra. Isso. É constrangedor, sabe? Quando chega um ponto desse aí, né? Às vezes o sonho do cliente é maior, a ansiedade do cliente é maior do que o protocolo que deve ser cumprido, né? Muitos clientes chegam, eu quero construir, eu tenho um dinheiro, já quero, para amanhã. Não é bem assim. A gente tem que ter os projetos corretos, autorizados pela os órgãos competentes, pelo CREA, que é o meu caso de engenheiro civil, pela prefeitura, para tirar um alvará. Se for um projeto de comércio, tem que ter um corpo de bombeiros, tudo isso aí. E às vezes o cliente não sabe, né? Volta naquela história que eu comentei. O profissional tem que mostrar para o cliente onde ele está entrando, né? E quais são, o que é que precisa, para ele estar sempre antenado, para não correr o que pode frustrar, né? Então a gente sempre prioriza essa questão dos alvarás, dos projetos, tá? Tudo ok, para a gente ter um trabalho tranquilo, né? E a questão também sobre a segurança, desde dos EPIs mais básicos, né? Tem que ser priorizado, tem que ser priorizado. Nunca é pouco falar e lembrar, porque a gente trabalha com o pessoal que às vezes não tem muita instrução, né? Então eles acham que nunca aconteceu, não, se nunca aconteceu com ele, não vai acontecer. Então cabe nós sempre o reforço, utilizar o EPI, né? Sempre estar orientando, não fazer algumas manobras na obra, porque o custo daquilo ali depois pode ser altíssimo.
E sempre tá a parceria, o engenheiro, o arquiteto, o mestre de obra, assim, como é que você distribui essas funções? Todos têm que estar alinhados no mesmo projeto. Como é que prossegue isso aí? Engraçado, a minha irmã também é arquiteta. E a gente discute muito, não só como irmão, mas como arquiteto, também arquiteto e engenheiro. Tem que estar muito alinhado. O arquiteto começa a idealizar aquele sonho do cliente. E cabe nós, eu como engenheiro que calculo estruturas, né? Eu tenho que adequar aquilo à arquitetura. Eu não posso frustrar o arquiteto e o cliente dizer, ah, aquilo ali não dá para fazer. É, dá para fazer sim, daquele ali. Vamos trabalhar. Arquiteto, infelizmente, do jeito que você sonhou, não vai dar. Por N motivos. Ou porque merece uma estrutura mais robusta, então aquela espessura bem fininha que você quis não dá certo. E para a gente atingir aquilo ali, tem que mudar os materiais e o cliente não está disposto a pagar aquilo. Então, essa conversa a gente sempre tem que passar. E vai da expertise do arquiteto se virar que ele vai conseguir atingir aquele objetivo, né? Bonito. Ou se não for aquele objetivo que ele sonhou a princípio, ele vai explicar para o cliente, ó, não conseguimos atingir, mas temos essa outra saída. Então, essa comunicação, não só com o arquiteto, mas com os outros setores, é muito importante. Para a gente, obra, como eu disse, tem muitos imprevistos, tem muitos empecilhos. Então, quanto mais interativo entre esses responsáveis, o risco de dar algum problema, um atraso, um problema financeiro na obra é menor. E quando as ideias, no caso, do engenheiro com o arquiteto, um faz, outro quebra. Olha, Essa pergunta é bem essa pergunta é boa. Não tá no nosso roteiro, mandado para agora há Não, pouco. mas isso é diariamente. A minha irmã, ela disse, olha, Luiz, dá para fazer assim? Eu disse, Mariana, não vamos fazer assim, não, é melhor não. O cliente vai ter que gastar mais. Não, mas assim vai ficar mais bonito. Sempre tem isso, né? Mas, primeira coisa, as coisas nunca são do jeito que a gente quer, né? O ideal, a gente tem que atingir o sonho do cliente. Nós vamos fazer, descartar todas as possibilidades até para fazer uma mudança. Enquanto não houver possibilidades para manter aquele projeto que ele idealizou, a gente faz. E em conjunto, obviamente, com o arquiteto. Tecnologia e inovação. Então, assim, a gente está envolvido em todos. O que veio para ajudar, para somar, para balancear os projetos dentro da tecnologia que veio ajudar a prosperar e Sim. facilitar a vida de vocês? Isso é muito interessante, né? Desde a inovação dos materiais. O cimento de hoje, por exemplo, não é o mesmo cimento há 40, 30 anos atrás, né? As construções, elas estão cada vez com mais expertise, né? Para terminar num prazo mais curto, com valores menores e atingir algo que a gente não sonhava. Hoje, muitas casas, voltando para a questão da casa, elas têm nuances de engenharia mais complexas do que prédios de 4, 5 andares, né? E isso instiga bastante a gente como engenheiro, né? Então a gente tem que estar atualizado, procurar materiais cada vez mais que ajudam, né, nessa construção. Hoje a gente tem diversos programas que facilitam o entendimento daquela pessoa que está lá na obra, que não tem tanto conhecimento técnico, faz aquilo ali ser mais didático, mais lúdico, justamente para não ocorrer erro, né? Mais mecanismos de fiscalização hoje nós temos. Você imagina, você está todo dia naquela obra fiscalizando. Pô, é muito dependioso. Se você tiver 5, 6 obras numa cidade, como é que faz essa logística? Pô, e hoje, você conseguir fazer com que o seu mestre de obra mande uma foto, uma simples conversa do WhatsApp já desliza. Mas imagina você ter um relatório, um programa que lhe dá um relatório, todas as fotos, você ter mecanismos que vai conferir se aquele rapaz colocou aquelas ferragens na posição certa, você chega lá e apresenta tudo, tá? E ele diz assim, ó, ferragem tal, você compatibiliza com o projeto, pronto, tá ok. Então, é fascinante essa parte da tecnologia e elas cada vez vem melhorando, né? A tecnologia sempre vem para melhorar e cabe nós a gente aproveitar e estar tá sempre antenado. Dentro desses contextos, vemos que está muito
essa estrutura do todo, a defesa civil, ambiental, sustentabilidade, se você puder pensar, não ter Sim. surpresa futuro desagradável, né? Infelizmente, a sustentabilidade, um- embora seja um roteiro atual, né? Aqui no Piauí ainda a gente encara com muita dificuldade, né? Infelizmente, a gente tem uma consciência ainda não sustentável. E isso é o mais difícil da gente mudar, né? Adaptar algumas coisas numa obra pode ser fácil, mas dizer para aquele cliente que não tem aquela consciência sustentável, ele não vai entender. Uma simples reutilização de água, né? O que é que ele vai perceber? Ó, Luiz, por que que você está gastando mais com essa tubulação, com esse sistema aqui? Não, não me interessa. Por quê? Porque ele não tem essa consciência. Primeiramente, a gente tem que implantar essa consciência sustentável. Porque ali, depois, quando eu apresentar um projeto que vai reutilizar uma água, ele já vai entender que aquilo ali é obrigatório, que aquilo ali, tudo bem, não vai ser algo que vai onerar, porque ele está ciente que aquilo ali é importante. É muito mais do que só construir uma casa. É você cuidar do seu ambiente. Muito mais do que você despejar todo e qualquer efluente em um local que você não possa ser. Um local onde é para ser de águas pluviais e você despejar efluentes, resíduos de que não é adequado no momento, primeiramente você tem que mudar a consciência do cliente, né? Porque senão ele vai achar que aquilo ali é para encarecer a obra dele. Hoje muito se preocupa com a área de convivência, a área verde, tipo assim, todos os condomínios veem que tem a vegetação, para o melhor do nosso clima é bem É, alterado já para é, projetar dessa forma, né? é projetado, porque a gente vê a cada dia que passa, a gente sempre comenta, né? Parece que hoje está mais quente, e realmente está, né? E isso a gente não se acostuma. Mas a área verde é sempre além de embelezar, né? Embelezar é para melhorar essa questão, é para fazer com que aquela água que cai naquele local, não escorra diretamente para a rua, para não acontecer aquelas inundações. Ela vai infiltrar. Ninguém pensa nesse fato, né? Eles, para que eu vou plantar? Vou gastar dinheiro, vou fazer uma área verde se ali eu podia estar botando um estacionamento, como sempre acontece. Não, ele não entende que ali vai ajudar num problema de drenagem da tua cidade, porque aquela água vai ter mais áreas permeáveis e essa água não vai ser despojada na rua. E aí ele vai, no final das contas, ele vai reclamar que a drenagem da cidade não tá funcionando. Mas ele não faz a parte dele. Como é que você vai garantir que todos os projetos seus estão de conformidade com a regulamentação e segurança que é desejada? Assim? Isso. A gente tem as normas regulamentadoras, né? Nós temos a BNTs da vida que nos norteiam e nos indicam o que é o certo e nos dá aquele parâmetro, né, para a gente seguir. Então, quando a gente chega numa obra, a primeira coisa, se fui eu que fiz o projeto ou não, a primeira coisa, eu procuro, cadê os projetos? Então, se o pessoal está seguindo, eu vejo lá, é de uma pessoa, um responsável, que tem um responsável técnico, tá ok. Então, a gente sempre segue e pede para os clientes seguir, né? Porque tem muitos clientes que, não precisa disso. Não precisa de um projeto elétrico. Para que isso? O meu eletricista tem 20 anos de experiência, né? Então, mas aquele projeto é para dar garantia, tanto para nós responsáveis, como para o cliente entender que aquilo ali está funcionando corretamente, das normas. Se porventura vier um órgão fiscalizador, você tem prova. É muito mais barato tirar um alvará de um projeto todo legalizado, um projeto correto, pagar aquela taxa do que é pagar uma multa onde não tem projeto ou se tem, está desconforme com todas as leis, tá entendendo? E como é a orientação junto aos colaboradores, tipo assim, ter consciência, porque de certa forma o engenheiro é responsável pela obra, né? Se algo vier errado, cai para o engenheiro. Cai para o Como é que engenheiro. você leva essa educação dentro dos colaboradores para seguir as normas de segurança É, que não sai do contexto? a gente trabalhar com muitas pessoas com diversos pensamentos, né, diversos entendimentos é um pouco complicado. E é o desafio de um gestor de obras, né? Mas cabe a gente também delegar essas funções para pessoas capazes que vão lá e fazem a fiscalização, né? Tem que ter a fiscalização. Tem que ter aquela reunião para explicar o que é certo, mas também tem que estar lá fiscalizando, tem que ter pessoas competentes que, olha, o que ele está fazendo está correto, ou não para aí, o que não está de acordo com as normas. Então a gente tenta sempre passar, faz um treinamento,
que seja. E botam pessoas competentes para estar sempre fiscalizando. Dentro das vivências já conquistadas, em um pouquinho de tempo, assim, é realizado o que faz? Sou muito, como eu te disse. A obra é um ambiente que causa, às vezes, muito estresse, né? É uma pressão muito grande. Mas eu te digo, Braga, ao final de tudo, a satisfação do cliente, você vê aquela obra de arte, né? Independente da complexidade da obra, é muito gratificante, é muito gratificante. E, como eu te disse, quando eu vi aquela família recebendo aquela casa, que para muitas pessoas é tão simples, você vê que a moradia, a casa é muito mais do que só um local para dormir, né? É um sonho, a gente trabalha com sonhos e isso, embora traga muita responsabilidade, é muito grandioso, eu me sinto realizado. Conselho para quem vai ingressar no campo da engenharia, que tem vários campos a ser seguido, como é que está o nosso cenário, novidade, com muito avanço, o que que vai encontrar pela frente? O É. recém-formado que vai adentrar no mercado de trabalho. O recém-formado, eu sempre, eu digo o caminho que eu peguei, né? E também para qualquer pessoa. Aprender com os erros dos outros é mais fácil que aprender com o nosso, né? Então, você está sempre ao lado das pessoas que tiveram mais vivência que você, mais experiência, aquelas pessoas que acertaram, aquelas pessoas que erraram, você tem que captar, porque você é novato, você não sabe. Então, desde a minha época de estágio, eu sempre colava muito nos engenheiros, perguntava demais para os mestres de obras, porque também, às vezes, ele não tem aquele conhecimento técnico. Como é que ele entende que aquele projeto ali, vem um projeto bacana para quem está na obra, está entendendo? Então eu pego. Eu entendi, olha, doutor, eu não entendo por esse jeito, não, eu entendo por esse. Aí nos meus projetos eu lembrava do operador, aquele que está na ponta, né? Como é que a gente deve proceder? Então a dica é sempre, sempre, sempre pergunte. Nunca, não é feio, não tem problema. Pelo menos comigo, eu tenho um pouco de uma veia educador, né? Eu gosto muito. Então, quem precisar, eu estou sempre à disposição. Eu faço questão. É algo de mim, né? Que sempre está ensinando. E o que eles vão encontrar é um mercado cada vez mais exigente, com tecnologias sempre aparecendo e eles têm que estar se atualizados, né? Mas assim, se um bom profissional é aquele que ele sempre tem mercado. Ele sempre tem mercado. Calma, paciência, as dificuldades virão. Obras, a gente trabalha com um montante financeiro bem grande, né? Então ali pode, por um probleminha, pode se tornar grande, mas você fazendo trabalho, tendo ao lado pessoas que vão só lhe levantar, eu acredito que sempre tem mercado. Dá para ter uma qualidade de vida boa, ganhar Dá. razoavelmente, não precisa explicar valor, mas uma vida assim, Não, dá, sem dúvida, tranquila. sem dúvida. Projetos e a construção, sobretudo, né? Ela não dá esse montante. Hoje, qualquer coisa, qualquer obrinha que a gente possa fazer é um valor, um montante, né? Considerável. Então, tem como, sim. No entanto, nessa mesma linha bem tênue, você pode perder e muito. Porque se você não tiver um bom gerenciamento, uma boa fiscalização, um bom orçamento prévio, você pode botar tudo aquilo por água abaixo. Por mais que você consiga fazer com uma boa qualidade, mas você imagina aí todo aquele orçamento você perder e perde muito fácil. Perde muito fácil. Tem que abrir sempre o olho. Quem vai investir é melhor vender na planta ou vender depois que já está construído? Olha, eu vender depois ao meu ver, sempre tem uma margem maior, né? Mas, obviamente, que quanto mais o cliente está próximo da gente, desde o início, é uma garantia, né? Depois você consegue até uma renda maior. Mas eu prefiro, se eu puder já vender antes, ter aquele meu parceiro já, aquela compra certa, é melhor. A segurança, A né? segurança, com certeza. Com certeza. E ter aquele que era no pé, eu quero receber o apartamento, quero subir, Isso, aquele isso, aconchego, aquele parado tudo, como é que eu você vou te falar, Praga. administra isso aí? Desde quando eu comecei a estagiar, eu sempre gostei do trato com as pessoas, né? Eu lembro que os meus chefes, não, Luiz, vai lá porque você sabe falar com os clientes. Então, isso não era um problema. Isso não era um problema. Você fazendo aquela coisinha certa, obviamente que nem a gente não consegue agradar todas as pessoas. Tem clientes que são mais ranzinhos, outros entendem mais aquela situação. Mas tratar com pessoas, para mim, ainda é bem tranquilo.
eu me saio e quando o cliente está no começo, às vezes ele está ali, mas se você fizer todo o serviço direitinho, não tem porquê, não. Mesmo assim, com esses pontos negativos, eu ainda prefiro o cliente, a segurança do cliente já com a compra feita. Essa vivência de estar acompanhando o passo a passo, né? Com certeza. A gente já trabalhou tanto com os clientes, né, que eu até gosto, para falar a verdade, eu sempre chamo. Semana passada, no final de semana, na semana retrasada, eu tive com um cliente e ele querendo visitar, eu disse, me ligue, que eu quero estar lá com você, eu quero vistoriar a obra com você, ver o que é que você está achando, né? O feedback para todo empreendimento é muito bom, né? Então, eu quero saber, olha, não, Luiz, aqui está perfeito. Não, Luiz, agora isso aqui tem que melhorar. Pronto, tem tantas nuances numa obra que às vezes passa desapercebido alguns acabamentos, alguns detalhes. E os caprichos é que brilham os olhos do cliente. Então, se o rapaz está chamando a atenção, ele não está chamando, muitas das vezes não é porque ele quer, só porque ele quer. Tem alguma coisa para melhorar e a gente sempre tem que procurar esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento. Doutor Luiz, muitíssimo obrigado. Assunto Obrigado. de precisão, com muito zelo. Pessoal, quem passa o programa Tarde a gente tenta sempre levar contexto de qualidade, assunto que vai enriquecer de quem nos procura e foi acima da média. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Um prazer. E o programa Tarde a gente deixa o nosso legado. Quem passa conosco, a gente Obrigado. presentia sempre com a papelaria FG. Abra, tem uma caneca aí com a sua Vamos foto. lá. E as portas estão abertas. Se quiser voltar com a gente, trazer alguém para palestrar com a gente, Olha aí. sinta já convidado para retornar com a gente. Obrigado, meu Bom? amigo. É um papo gostoso. Obrigado. Agradável. Vai estar ainda hoje no nosso canal do YouTube e vai ser flexionado e jogado no Instagram no decorrer da semana. Muitíssimo obrigado e vamos ficar em pé para nossas fotos da capa do vídeo. Obrigado.